ministro esteve na região para conhecer a realidade do setor agrário. O campeonato de futebol da cidade encerrou no final de semana. Imperatriz do Samba RS visitou o Legislativo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. A Imperatriz do Samba do Rio Grande do Sul fez uma visita à Casa Legislativa na manhã de ontem, para divulgar as atividades que vai participar como titulada. A Imperatriz do Samba Rio Grande do Sul esteve em visita à Casa Legislativa e foi recepcionada pelo presidente da Casa, Ademar Ornel, pela diretora-geral da Câmara, Mariluce Kurs, pelo vereador Marcos Ferreira e acompanhada pelo apresentador do programa Sempre é Carnaval, Marcos Fonseca. Na ocasião, o presidente salientou a importância do carnaval e lamentou que em 2016 a festa não irá ocorrer em Pelotas. O carnaval bem gestado, ele produz renda e produz emprego, não dá prejuízo, dá lucro. Como bem nos ensina Arroio Grande, bem nos ensina São Lourenço, bem nos ensina Jaguarão, que é um carnaval lucrativo, produz emprego e renda. Então a cadeia produtiva do carnaval não é explorada em Pelotas, por isso não é feito por má gestão. Não quer dizer que carnaval dê prejuízo. De outra banda, nós temos uma raiz carnavalesca. Essa raiz carnavalesca nos permite que hoje nossos expoentes do samba, expoentes dessa vocação carnavalesca que nós temos, vá para outras cidades, vá fazer carnaval em outros lugares. Na visita, a representante divulgou a agenda das atividades que vão ser realizadas pela Corte. Entre elas, o desfile pela Academia de Samba Praiana, em Porto Alegre. É uma honra representar o meu estado, a minha cidade, principalmente a minha Escola de Samba Unidos do Fragata. Estou aqui honrando com o meu título. A gente está tentando divulgar bastante o evento. As candidatas, apesar de as outras não estarem aqui presentes, não puderam comparecer, mas estou aqui representando todos. A gente está tentando se deslocalizar para as outras cidades para poder realizar, nosso desfile. Como a gente gosta de carnaval, a gente está tentando se deslocar bastante. O concurso que escolheu a Imperatriz foi realizado em janeiro em Pelotas e, na ocasião, também foram escolhidas a Imperatriz Sênior, a Imperatriz Maturidade e o Imperador do Samba Rio Grande do Sul. Com o encerramento do recesso parlamentar de verão, ontem pela manhã aconteceu a primeira sessão ordinária de 2016. Os vereadores aproveitaram o momento para realizarem um café da manhã que serviu para confraternizar e também discutir os desafios para esse ano. Toda a expectativa do início de um ano legislativo, ele se enche de esperança, de sonhos, no sentido de vontade de trabalhar mais pela nossa comunidade. E não é diferente nesse momento. Nós estamos todos empenhados em poder fazer mais. Não que tenha feito pouco, mas o desejo do ser humano é sempre poder fazer mais e mais e mais. Isso é o sentimento que anima todos nós nesse momento, o coletivo desta casa, em poder diminuir a desigualdade social do nosso povo. O ministro do Desenvolvimento Agrário do país esteve em Pelotas para conhecer de perto a realidade enfrentada pelos agricultores da Zona Sul. A visita faz parte das atividades do projeto Territórios em Foco e tem a intenção de conhecer os desafios enfrentados na área rural em diferentes municípios do país. Uma das atividades foi a participação no Fórum da Agricultura Familiar, realizado há 20 anos na Embrapa Clima Temperado, que reúne representantes da região de diversos segmentos para discutir e debater propostas do desenvolvimento agrário. Um espaço muito importante para ouvir as demandas dos diferentes setores e segmentos da sociedade civil, o que cada agricultora, seja quilombola, agricultor familiar, assentado de reforma agrária, pescador artesanal, tinham para dizer sobre esse processo de desenvolvimento e suas reivindicações. O projeto Territórios em Foco tem o intuito de percorrer áreas rurais do país com a ideia de aproximar o público das comunidades. Eu considero muito importante o território, porque é um espaço para nós promovermos o encontro das políticas públicas, para nós maximizarmos as ações, maximizarmos os recursos. O momento foi de apresentação de demandas dos agricultores para o ministro Patrus Ananias. Entre as principais reivindicações está a inclusão da pesca artesanal no Ministério do Desenvolvimento Agrário e o aumento de recursos para projetos que contemplem a agricultura familiar na região. E nós esperamos uma decisão do nosso governo, do Congresso, mas se vier para o nosso Ministério, ela será muito bem acolhida. Nós temos duas prioridades estratégicas no Ministério. Uma diz respeito
ao assentamento em condições dignas das famílias acampadas. E o outro é nós continuarmos fortalecendo a agricultura familiar. Este ano nós queremos aperfeiçoar, aumentar os recursos, manter os juros negativos. Para o vereador Beto Z3, esta é uma oportunidade importante não só para os agricultores, mas para a Zona Sul em geral, pois é um momento de prestação de contas do Ministério referente às ações realizadas nessa região. Pelotas mesmo tem recebido recursos oriundos do Ministério do Desenvolvimento Agrário para investimentos na cadeia produtiva. A região tem recebido recursos e é muito positivo participar com várias organizações dentro do Fórum da Agricultura Familiar. A deputada estadual Miriam Marrone também esteve presente no evento e destacou o potencial da região sul no ramo agrícola, tendo em vista a quantidade de trabalhadores da zona rural. Para ela, um dos principais pontos a ser trabalhado é a intensificação do apoio às estradas rurais. Para o jovem ficar no campo, ele quer ter acesso, ele quer se locomover. Para escoar a produção, nós precisamos, então, a política de apoio às estradas rurais, principalmente Canguçu, né, que tem 8.000 quilômetros de estradas rurais. Para nós é fundamental esta política porque a região vive da agricultura familiar também, né? Então, o que tratamos aqui foi de ampliar os programas. Confira no próximo bloco a audiência pública que vai discutir a fatalidade que causou a morte de um funcionário do SANEP. Nós já voltamos. Fique conosco. Brasil, unido contra a dengue. Brasileiros de todos os cantos do país estão dando grandes exemplos de mobilização no combate à dengue. Em Salvador, agentes de saúde orientam as pessoas a não deixar a água acumular. E as crianças aprendem a prevenção de um jeito divertido. Em Aparecida de Goiânia, os agentes de saúde foram às casas e escolas para envolver a população num grande mutirão. É uma questão mesmo de educação, de sensibilização. O Brasil está unido contra a dengue. E você, tá pronto? Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Governo Federal. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Você pode mudar a história de uma vida. O Instituto Ver é uma ONG que estimula e reabilita gratuitamente a visão infantil. Colabore. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Receber e transmitir informações e suas ideias por quaisquer meios. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Medicina, para mim, tem que ser vista como um sacerdócio. Mas as pessoas me diziam que medicina era coisa de rico. Então eu comecei a lutar. Passei em biologia, só que biologia não era o que eu queria ainda. Este é o meu avô. Era a pessoa que dizia assim: tenta de novo, você vai conseguir. Uma amiga falou do ProUni e eu me inscrevi. Tive uma excelente pontuação, passei em medicina. Eu vou fazer geriatria. Tenho certeza de que vou tratar sempre qualquer pessoa enxergando os meus avós. ProUni é a chance do aluno ingressar na faculdade e tentar mudar a sua história de vida. Você que se inscreveu no ProUni, fique atento às chamadas para não perder os prazos. ProUni, venha participar desta conquista. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. É tão raro ter uma oportunidade dessas que a gente agarra com força, com vontade. Se joga.
foi o que eu fiz. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Escola de qualidade é trabalho em equipe. O governo federal faz sua parte, enviando dinheiro direto para a escola. A equipe discute qual a comunidade a melhor maneira de aplicar esse dinheiro. E para as escolas melhorarem seu IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, recebem mais recursos para melhoria. Educação, um compromisso de todos. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Confira agora os principais temas abordados pelos parlamentares que utilizaram a tribuna na sessão plenária desta quinta-feira. O vereador Ricardo Santos começou a fala criticando o valor do IPTU, que faz com que comerciantes que já sofrem com as altas taxas de impostos abandonem os negócios. Também abordou o problema no setor de oncologia do pronto-socorro, que, de acordo com o vereador, é uma roleta russa, por causa da demora que os pacientes que passam pelo PS, que deveria ser um local somente para emergência, acabam ficando internados lá e demoram mais de uma semana para irem para hospitais de referência, como a Santa Casa ou a FAO. Terminou a fala salientando que é necessário fazer o levantamento de quantos leitos disponíveis se tem no setor de oncologia da FAO e da Santa Casa. Edmar Campos começou a fala abordando o tema das rodovias do entorno de Pelotas e o problema das obras não concluídas, e frisou os riscos de acidentes para pedestres, no caso das construções de viadutos que não terminaram. Após isso, o vereador elogiou a festa da Iemanjá no Barro Duro, que, de acordo com ele, estava muito bem organizada e que foi uma das melhores da história da cidade. Também lamentou a não realização do Campeonato Praiano em dezembro e fevereiro, um evento tradicional em Pelotas, e que espera que pelo menos ele seja realizado em março. Terminou lendo uma mensagem enviada pelo prefeito a respeito da porcentagem de risco de vida da Guarda Municipal, dos agentes de trânsito e a não inclusão dos vigilantes nesse reajuste. O vereador professor Adinho começou abordando a licitação de máquinas da zona rural, realizada pela prefeitura, e o fato dos moradores estarem esperando há cerca de 4 meses por esse maquinário. Também reclamou da falta de lâmpadas e que a desculpa utilizada pela prefeitura é que não se tem um material no estoque para colocar. Essa situação, de acordo com o vereador, já dura mais de 4 meses por um erro da Secretaria de Desenvolvimento Rural e pediu com urgência a solução desse problema. Antônio Pérez começou defendendo o programa Minha Casa Minha Vida e a manutenção dele, independentemente da crise, e a necessidade de capitalizar esses investimentos para Pelotas, para resolver o déficit habitacional da cidade. Ainda afirmou que é necessário que o morador trabalhe com as construtoras para corrigir os problemas que podem aparecer nas construções. O vereador Marcos Ferreira começou abordando o que considera uma ilegalidade do SANEP, que é a cobrança do esgoto onde não se tem o serviço, e os problemas nas ruas da Zona Norte. De acordo com o vereador, tem 5 milhões de reais em canos enterrados para a construção de uma estação de tratamento que não foi feita, ou seja, a rede de esgoto é inexistente no local. Outro problema apontado pelo vereador é a autorização do SANEP para que os condomínios despejem esgoto em uma sanga. O vereador ainda disse que isso é uma afronta ao Código do Consumidor, por cobrar um serviço que não é oferecido, e terminou cumprimentando a Liga Pelotense de Futebol pelo campeonato realizado com uma grande estrutura, e assim valorizando o esporte pelotense. Na manhã de hoje, foram definidos os membros e presidentes das comissões técnicas e permanentes do Poder Legislativo. As comissões permanentes ficaram compostas da seguinte forma. Na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, Marcos Ferreira foi reeleito como presidente e Valdomiro Lima eleito como vice-presidente. Na COF, Comissão de Orçamento e Finanças, Ricardo Santos foi reeleito, tendo como vice o parlamentar Anderson Garcia. A eleição também definiu as comissões temáticas. Na Saúde, o vereador Marcos Cunha reelegeu-se e Beto Z3 foi escolhido como vice-presidente.
Na Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Segurança, o vereador Tenente Bruno foi reeleito e a vice-presidência é ocupada por Vitor Palladini. Em Educação e Meio Ambiente, Ricardo Santos também foi reeleito e tem o vereador Roger Ney como vice. Em Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Pesca, o vereador Beto Z3 foi eleito e Edmar Campos ocupa a vice. Os vereadores Valdomiro Lima e Ricardo Santos comandam a Comissão de Urbanismo e Serviços Públicos, na presidência e vice, respectivamente. Por fim, a Comissão de Cultura, Desporto e Turismo vai ser presidida em 2016 por Ivan Duarte, tendo como vice Vitor Palladini. A fatalidade que causou a morte de um funcionário do SANEP vai ser tema de audiência pública na Casa Legislativa amanhã, a partir das 10 horas da manhã. A intenção é escutar os esclarecimentos do presidente da autarquia, Jacques Reidans. É uma audiência importante porque a gente sofreu agora semana passada essa tragédia com a perda do funcionário, então acho que o Poder Legislativo não pode fechar os olhos. O Poder Legislativo é fiscalizador dos atos do Poder Executivo, então essa audiência servirá para isso, para que possamos discutir o ocorrido e possamos construir alternativas para que não ocorra mais isso no futuro. No último domingo aconteceram as partidas finais do campeonato da cidade. O Legislativo Pelotense esteve representado pelo vereador Marcos Ferreira. A Liga de Futebol mais antiga do Rio Grande do Sul promove mais uma competição, que chega à reta final em clima de disputa, mas também de integração. A competição reuniu um número expressivo de participantes e atraiu um bom público para prestigiar. Para o vereador Marcola, é fundamental apoiar eventos que incentivem o lazer, através do esporte amador. O parlamentar é autor de uma emenda à lei orgânica do município que destina recursos para o campeonato. Alegria a gente poder estar celebrando aqui, né, o esporte. Para mim, tudo que é motivado e que tu faz de incentivo ao esporte está menos gasto na saúde. São campeonatos como esse que a gente tem que incentivar e eu acho que a política para o esporte tem que ampliar na cidade e é o que nós esperamos. Marcola, que é apoiador dos dois clubes que estavam na final da categoria de 35 anos, falou da satisfação de ver o desempenho de ambas equipes independente do resultado. Eu fico no meio do campo, né? Tô parado no meio do campo e... Não, mas tô muito feliz. Tô aqui já campeão, né? Com os dois times fazendo a final da equipe dos veteranos. São os dois times que a gente faz. Terezinha, que eu fui presidente, e o Barretos, que faz 8 anos que a gente tem um trabalho junto, então é uma alegria. Os presidentes dos clubes falaram das dificuldades de manter os projetos na área do esporte. Apesar dos problemas, eles declaram que a alegria de disputar uma final compensa qualquer obstáculo. Vive com muito sacrifício, né? Que a gente faz eventos, e a gente tem apoio do nosso pessoal, da nossa comunidade, que nos apoia muito. Nosso vereador Marcola está sempre junto com nós. É complicado, a gente faz futebol amador das 3 preparações para sobreviver. Graças a Deus o nosso time tem muita gente que nos ajuda, senão era muito difícil estar aqui. Várias coisas, pós-campo, dentro de campo, então a gente tem muito gasto. Com pouco apoio. Então, graças a Deus, com a ajuda de muita gente que a gente tem aí de fora, a gente luta todo ano para isso aqui, entendeu? Não tem preço. Esse é o ponto fundamental que a gente tem que chegar numa decisão. Sendo campeão ou não, o importante é a gente participar dessa decisão aqui. A presidente da Liga Pelotense de Futebol relatou que os organizadores e participantes enfrentaram alguns transtornos ao longo da competição. Mesmo assim, avaliou de forma positiva essa edição do evento. Tivemos alguns contratempos em termos de tempo para terminar agora, para encerrar. Mas eu tenho certeza que a partir desta final nós vamos trabalhar, porque a nossa diretoria está muito fechada, muito coesa, e nós vamos conseguir daqui para frente colocar o nosso calendário bem em dia e terminar dentro daquilo que está previsto. E o campeonato da LPF terminou com os seguintes campeões. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência, um ótimo final de semana de carnaval e até o próximo encontro. Tchau!